Olá, bom dia. Eu me chamo Eliane, né? Algumas pessoas que já me conhecem. Eu tô passando hoje para falar um pouco da história de Jó, né? Que Jó teve o dia mal, assim como nós também temos o dia mal, né? Que chega pra gente o dia mal, aí chegou pra Jó, na vida de Jó também, né? Aí eu estou aqui fazendo assim umas reflexões sobre quando tudo dá errado pra gente, como também deu pra Jó, né? Errado. Então vamos lá falar um pouco sobre Jó, que o título é Quando Tudo Dá Errado, um exemplo de Jó, que devemos aplicar na nossa vida. Vamos lá. Imagine aí um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir ao serviço e chegando na firma encontra as portas lacradas. A firma fechou, sem aviso. Você inesperadamente ficou desempregado, tendo obrigações para cumprir. Você decide ir ao banco para sacar dinheiro e pagar algumas contas que estão vencendo. Mas chegando ao banco, eles dizem que sua conta foi fechada sem explicação e que você não tem nenhum centavo. O dia já está piorando. Você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. Chegando perto de sua rua, você percebe vários bombeiros e ambulâncias correndo para todos os lados. Suas vizinhas estão na rua chorando inconsolavelmente. Antes de você chegar até sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que jamais esquecerá. Aconteceu tão rápido, ele diz que não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu. Todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito, todos os seus filhos estão mortos. Alguns dias passam, você acorda num lugar estranho, olhando para seu redor. Percebe que está no hospital. Você está sentindo dores terríveis e com coceira constantes. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora da visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas entrar para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no quarto é sua esposa, precisando muito de uma palavra de consolo e de explicação. Você olha para ela com tanta esperança, nunca imaginando o que ela vai falar. Ela chega perto de sua cama e começa a gritar. Eu não entendo a sua atitude. Ela diz, sua fé não vale nada? Você confia num Deus que fez tudo isso? Amaldiçoe o nome de Deus e morra. Com estas palavras, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chega alguns amigos seus, são velhos amigos, sempre pronto para ajudar. Agora serão consolados, mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Fica com a boca aberta, olhando, mas não acredita. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala: Você mereceu isso, você deve ter feito alguma maldade muito grande. Deus está te castigando. Ele tirou todos os seus bens e matou seus filhos. Ele causou essas doenças, ele fez tudo isso porque você é mau. Você começa a discutir quando um dos seus concorda com o primeiro e depois outro também concorda com eles. Não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. De repente, algumas crianças passam no corredor, você se anima porque crianças sempre trazem alegria e amor. Mas essas crianças param na porta, veem a feiura do seu rosto e corpo e saem correndo. Nunca vi nada tão feio, uma delas comenta. Tudo ficção. Tudo aqui, viu, amigos, é ficção. Não é uma realidade. É uma suposição se acontecesse na sua vida, viu? Jamais aconteceria uma coisa tão terrível. Modifiquei os detalhes para ajudar você. O leitor moderno sentir na pele o que aconteceu na vida de Jó. O livro de Jó é possivelmente o primeiro livro bíblico escrito. Um homem fiel e abençoado por Deus. Perdeu num dia só todas as suas posses. E foi
Perdeu num dia só todas as suas posses e todos os seus filhos. Logo depois foi atacado por uma terrível enfermidade. A própria esposa foi contra este homem de Deus e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar sua culpa. A maior parte do livro relata essa discussão, começando no versículo 2:11 e continuando até o 37:24. Todos os conhecidos dele, até as crianças, o desprezaram. Jó 19:13-19. O livro de Jó trata um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento? É um livro rico e cativante que todos os servos de Deus precisam estudar. Um dia mais cedo ou mais tarde, ele será útil na sua vida. Neste artigo, vamos considerar algumas lições claras e importantes deste livro. Como, por exemplo, Eliane aqui falando, né? Pessoas boas sofrem? Essa é a pergunta, porque às vezes você faz o bem, você pratica o bem, você só faz o bem, você nunca pratica o mal, sempre procura ajudar as pessoas, sempre está ali pronto, quando não é ajuda financeira, é ajudas em palavras. Aí às vezes acontece algumas coisas com a gente que a gente fica se perguntando, por que, meu Deus, se eu sou uma pessoa boa? Aí a pergunta é, pessoas boas sofrem? Talvez. O ponto principal do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nesta vida. O primeiro versículo do livro já define do ponto de vista de Deus. Veja também Jó 1:8, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. O que é se desviar do mal? Você passa numa certa roda de amigos ou num certo lugar, numa certa cidade, seja onde você passar e tem pessoas praticando o mal, que você vê que é o mal. Aí você vai se juntar a ela. No caso de Jó, não. Ele não se juntava nessa roda de pessoas que faziam o mal, ele se desviava o tempo todo. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, Gênesis 3:16-19, aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito, mais do que a grande maioria dos ímpios. 2 Coríntios 11:23-27. Mesmo quando ele pediu a Deus querendo o alívio de algum problema, Deus recusou seu pedido. 2 Coríntios 12:7-9. Mas não devemos estranhar com isso, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Os que servem a ele sofrem também. Aí outra reflexão, que é: o diabo quer nos derrubar com nosso sofrimento. O que é o propósito de Satanás? O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo. Depois ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus, usando todas as tentações imagináveis para o vencer. O diabo entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que as pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, pode ser tentado por meio de alguma calamidade pessoal, problemas financeiros, a morte de um ente querido, algumas doenças graves. Tais sofrimentos na vida são frequentemente o motivo de abandonar a Cristo. Enquanto a mulher de Jó não prevaleceu na vida do próprio marido, o conselho dela vem derrubando a fé de muitas outras pessoas que enfrentam dificuldade na vida. Jó não sabia a fonte de seu sofrimento. Contam a história para nós, mas ele não sabia de tudo o que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afaste de Deus. Que é justamente, amigos, quando a gente está passando alguma dificuldade, experiência própria minha, sempre tem aqueles que dizem: cadê teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Tu tá indo para a igreja em vão, tu tá orando em vão, tu tá servindo um Deus de mentira. Sempre chega essas pessoas usadas
pela força espiritual do mal, para poder ficar questionando cadê o nosso Deus. Só que o nosso Deus está no céu vivo e nos permite sim passar algumas coisas, né? Como todos nós passamos, a vida não é só alegria, para a gente poder aprender com essas coisas e cada vez mais valorizar a nossa vida e a Deus, que é o soberano. E aqui diz, ó, amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo de seu sofrimento e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Mas a palavra deles não ajudaram, ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram de falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. A mesma coisa acontece hoje na nossa vida, né? Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas têm de falar sobre algum caso triste de alguém que teve a mesma doença e morreu. Quando uma pessoa amada morre, muitas pessoas procuram confortar a família com palavras insensatas e até mentirosas. É melhor falar umas poucas palavras com compaixão do que falar muito e entristecer a pessoa mais ainda. Quando sofremos perda, é melhor procurar conselho na palavra de Deus e da boca de pessoas que a conhecem e que vivem segundo a vontade do Senhor. Isso aqui é bem verdade, viu? É que chega as pessoas para desanimar a gente. Aconteceu isso aqui comigo. O meu filho mais novo, Vitório, passou por um momento difícil. Eu esperava o quê? Ouvir palavras boas, né? Ouvir que ele ia ficar bom, que ia dar tudo certo, até porque eu sei no Deus que eu sirvo, né? Mas veio uma pessoa e disse, ora, fulano morreu dessa mesma doença. Ou seja, essa pessoa me perturbou mais ainda. Não me perturbou mais porque eu sei o Deus que a gente serve. Que nós todos somos filhos dele, né? Então eu sei, eu creio só em Deus e não nas palavras tortas que vêm sobre a minha casa, sobre a minha família. Aí aqui fala também, Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar por quê. Jó fez isso. Abacuque fez a mesma coisa. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Pode ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor durante a boa parte da história. Deus deixou a Jó e seus amigos a ponderar o problema. Quando o Senhor falou no fim do livro, ele não explicou o porquê a partir do capítulo 38. Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas coisas de Deus e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é que aqui quer dizer? É que às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não quer aceitar, que a gente fica, Deus me abandonou, por que se Deus é bom, por que ele fez isso? Coisas que vêm para a própria aprendizagem da gente. Mais na frente é que você vai entender. E não adianta ficar criticando Deus e questionando, querendo que ele nos diga por quê, porque ele não vai responder. Você vai entender com o tempo o porquê, né? Porquê de algumas coisas na nossa vida que é para nosso amadurecimento e crescimento. E para a gente aprender a ter fé e saber que as coisas sempre vêm no tempo dele e não no nosso. Depois do sofrimento vem a bênção. O sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses deles em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas a tempestade passa e a vida continua. Vivendo na época da nova aliança de Cristo, nós temos uma grande vantagem, temos uma esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. Qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos no contexto da eternidade. Fiéis no sofrimento. Fiéis no sofrimento.
nós vamos sofrer nesta vida. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres, que o não conhece ou não aceita a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões. Você também vai sofrer, você e eu, né, irmão? Nós somos humanos. Os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. Às vezes as provações vêm como disciplina de Deus. Às vezes, mas sempre são oportunidade para crescer, para adorar a Deus. Bem, esse texto aqui eu já terminei, né, de explicar para vocês a história de Jó, para que nesse sábado você escute esse vídeo e aplique na sua e na minha vida, e entendermos que as coisas é na vontade de Deus e não na nossa, e que sim, enquanto a gente estiver na terra, nós vamos passar por momentos difíceis, por tribulações. Agora também a gente tem que saber o que é a tribulação e o que é consequência de alguns atos nossos. Depois eu gravarei outro vídeo para falar sobre a provação e o que é consequência de nossos atos. Até porque, para quando for consequência dos nossos atos, nós não ficar cobrando Deus, dizendo por que me desamparou, por que permitiu isso, eu não poderia perder tal coisa, como é que eu vou fazer agora? Aí eu vou explicar para você por que, o que é a provação, o que é a tentação e o que é consequência de alguns atos nossos, viu? Muito obrigado. Quem puder compartilhar, compartilha. Amém.